No laboratório, a tecnologia movida por um controle remoto é o centro das atenções. Esse robô, ele é um robô industrial, embora ele esteja numa escala menor, tá? Mas assim, dentro de uma indústria ele pode ser aplicado para pequenas tarefas. Lógico que para tarefas maiores exige um robô maior, tá? Como a gente vê em alguns vídeos de montadores de automóveis, tudo, você vai ver um robô desse mesmo formato, dessa mesma estrutura, só que ele bem maior. Tá? Então assim, aqui ele está simulando um processo industrial de seleção de peças. Ele movimenta as peças para a esteira selecionar, depois ele posiciona essa peça no local correto aqui nesse magazine. Me fala uma coisa, o aluno que chega aqui fica todo encantado, como é que esse robô vai estar no dia a dia dele na prática de aula? Na prática de aula, para mecatrônica e automação, que são os cursos onde ele vai ver o robô, na mecatrônica ele vai ter 3 aulas semanais, tá? Exclusivo para programar o robô. Tá? E na automação ele tem 2 aulas, que a automação ela vê mais o contexto de colocar todas as partes integradas para funcionar automaticamente. Já a mecatrônica é mais o posto de trabalho. Tá? E aí o curso deles é mais direcionado no robô. E a poucos metros dali, muitas novidades. Quem costuma juntar latinhas para vender, por exemplo, vai adorar esta ideia aqui. Dá só uma olhada no que este equipamento faz. A nossa proposta inicial é favorecer locais como depósitos de bebidas, supermercados, locais que trabalham com resíduos em lata, a estimular com que os seus clientes, consumidores, ao invés de jogar uma latinha na rua, amassar com a mão o pé, correndo o risco de poder cortar o pé ou a mão, a gente fez um processo automático envolvendo a eletrônica e um pouquinho de elétrica e mecânica, mostrando um processo interativo para o consumidor a amassar uma latinha sem utilizar a força física, tudo através da eletrônica. Então, por exemplo, no nosso projeto, a gente utilizou componentes específicos para identificar quando o material é lata e quando não é. Para evitar, por exemplo, se você pegar uma garrafinha de vidro e tentar colocar no dispenser, o dispenser não reconhece por ele não ser um material metálico. Então, ele só foi produzido especificamente para latas, em tamanho geral, tanto latinhas grandes como pequenas. Tudo isso você desenvolveu dentro do curso? Tudo dentro do curso de eletrônica, desde a parte um pouquinho da elétrica, alguns conhecimentos por parte de fora da mecânica, mas a maioria, praticamente tudo na eletrônica e um pouquinho de elétrica. E este não é o único projeto genial que ilustra a Feira das Profissões da Escola Técnica Professor João Batista de Lima Figueiredo, a Eletrô. Que tal um carro movido a energia solar? É uma criação que a gente elaborou um projeto. Quando vem crescendo muito hoje em dia os carros elétricos, o que a gente pensou? Em produzir um carro que tem placa solar. Por quê? Hoje em dia, os carros elétricos, você anda nele, no final da tarde você tem que colocar para recarregar, para utilizar no outro dia. Então, o que a gente pensou? Em montar um carro com placa solar para recarregar essas baterias durante o tempo que você está utilizando ele. Então, você economiza tempo, né, e custo. Você vai ter uma economia nisso. Então a gente elaborou um projeto em cima disso, fazendo um protótipo. Esse protótipo que a gente criou, a gente fez um projeto tudo em cima disso, colocou uma placa solar, tem 2 placas solares, 2 placas de 6 volts. A gente fez uma ligação em série, colocando a placa, passando ela para 12 volts, usando uma bateria, né? E a gente também usou um diodo, né, para não retornar carga nas placas solares, para não acontecer de dar uma sobrecarga nas placas solares. E usamos uma placa receptora, né, para a gente mostrar o movimento do carrinho, que ele realmente funciona. A gente usou uma placa receptora. Essa placa receptora, ela funciona com um sinal de 27 Hz. Ela é controlada por um controle remoto. E o funcionamento dele, no momento, como foi um protótipo, né? Então a gente elaborou mais para demonstrar a criatividade que é possível criar um carro elétrico com energia com placa solar. Imagina um carro desse na versão tamanho família por aí, hein?
Lógico, claro. Seria uma grande economia, né? Com o crescimento dos carros elétricos aí, a gente teria uma economia no combustível e também na energia, né? Porque eles buscam aí uma economia passando o carro elétrico, né? Imagina então uma economia também na energia. Um curso técnico em eletrônica, em uma sala que tem várias ideias. Tudo isso os alunos vivenciaram durante as aulas. Prática que, pelo visto, trouxe muita criatividade. Quem viaja ou trabalha o dia todo e tem um pet em casa precisa de um destes. A gente fez um projeto para alimentar pets, cães, gatos, galinha, independente do que for. Nele a gente tem a parte de cima que é todo um reservatório de alimento, que aí cabe uns 10 quilos de rações aqui mais ou menos. Se for para os meus gatos, daria para um mês isso aqui de ração. E aí nesse projeto ele baseia em 2 horários de alimentação. Você pode alimentar o horário que você quiser. Às 6 da manhã, às 6 da tarde. E você estipula a quantidade de ração que dá para você colocar no pote para ele. E aí nele tem um sensor, vamos supor que o cachorro caiu o primeiro horário de ração, ele não comeu, ele não está bem, ele não comeu. Ele não vai alimentar de novo. Ele vai pular o horário para que não gere muito acúmulo de ração aqui e tal. E usando o mesmo sensor que a gente usou, a gente fez para ele vai dar o horário de alimentar, não caiu nada de ração, ele vai gerar um sinal sonoro que vai avisar o dono dele que acabou a ração para ele repor. E a gente fez também um reservatório de água, independente dele, para que ele tenha sempre água no reservatório. Você vai ligar direto na torneira a água e ela vai ficar alimentando e funciona igual uma caixa de água, com uma boia que quando ele chega no nível ele não deixa entrar mais água e fecha aquilo. E nosso TCC é isso que a gente propôs a mostrar aqui. Eu fiz mais por causa dos meus animais. Como a gente trabalha muito, às vezes não é que a gente esquece, mas tipo, é meio difícil às vezes a gente ter horário para fazer as coisas. Então aqui você fica mais preocupado. Lógico que você vai ter que dar as manutenções, limpar a água e tal, mas você tem mais um tempo que você consegue, vamos supor, você não tem que se preocupar todo dia de ir lá, olhar a ração, água. Nosso CCC é isso. E me fala uma coisa, já está usando na sua casa, porque ainda, a ideia é bacana, hein? Meus gatos estão esperando para usar, não conseguimos ainda. Eu estou deixando eles passar fome para ver se vai funcionar aqui. Mas está dando certo sim, graças a Deus. Acabando a feira aqui eu vou levar embora, não vou deixar aqui não. Meus gatos lá estão precisando de comida. Um micro-ondas? Não. Um forninho elétrico? Também não. Esta aqui é uma incubadora eletrônica automatizada. É uma incubadora de ovos, né? Ela faz todo o processo que a galinha faz na natureza, que é a mexida dos ovos e controla a temperatura e a umidade. Aqui no caso agora, por exemplo, ele está jogando ar quente para fora. Ó. Agora voltou, ligou, então ele está fazendo o movimento dos ovos. Isso aqui faz automático, a cada 6 horas. Aqui a gente deixou direto só para demonstrativo mesmo, tá? Então ele faz todo esse processo, acompanhar os ciclos. Aí chega no 16º dia, ele para de fazer esse movimento dos ovos, que aí é onde os pintinhos vão se posicionar para nascer. Fica até os 21 dias. E aqui nós temos ovoscópios, que serve para a gente ver a qualidade do ovo. Então aqui a gente consegue olhar e ver uma imagem semelhante àquela. Aquela, por exemplo, está com bactéria, então não daria certo. Aí a gente consegue acompanhar todos esses ciclos também. Que ela gera uma economia, né? Porque a pessoa ela pode acompanhar, entender se realmente está dando um resultado, se não está. Exatamente. Além disso, também você consegue fazer o controle todo, saber qual a qualidade dos ovos antes, então a chance de implodir todos os ovos é bem maior. A feira é uma tradição da instituição e busca apresentar para a comunidade, em especial aos estudantes que desejam ingressar no ensino médio e técnico, os cursos e atividades desenvolvidos pela ETEC. Nós temos 4 modalidades hoje, né? Para quem quer estudar só na parte da manhã, existem os cursos MTEC, que começam das 7h10 vai até o meio-dia e meio. Para quem quer fazer o dia inteiro, estudar o dia inteiro, nós temos o integrado, que vai de manhã e à tarde. Nós temos o modular noturno e nós temos esse ano uma novidade, que é um ensino médio integrado à eletrônica no período noturno. Tá? Isso é bacana porque as
Pessoas que trabalham, que aproveitam a oportunidade de fazer um curso, né, ingressar de repente no mercado de trabalho, numa outra profissão, essa é a chance. Sim, inclusive para o pessoal que está formando agora no 9º ano do ensino fundamental e o ano que vem precisa compor renda familiar, tá? É uma oportunidade para o pessoal trabalhar durante o dia, manhã e tarde, e estudar à noite e cursar concomitantemente o ensino médio e a eletrônica. Então ele vai sair, na realidade, um período de 3 anos, ele sai com 2 diplomas, tá? O do ensino médio e o curso e o diploma de eletrônica para poder trabalhar nas melhores empresas do ramo. E como fazer a inscrição? Onde procurar? No próprio site do vestibulinho, vestibulinhetec.com.br, ou nós estamos aqui na nossa feira até amanhã com posto de inscrição. Quem quiser fazer a inscrição aqui na própria escola, a gente pode fazer aqui mesmo na escola. Tem a taxa de inscrição e a pessoa que fizer a inscrição para esse ano vai fazer o vestibulinho e começar a estudar no próximo ano. Sim, começa a estudar no próximo ano. A taxa de inscrição é de R$ 33,00 e o aluno que quiser ter dupla oportunidade, por exemplo, eu quero fazer inscrição para eletrônica e eletrotécnica, tá? Ele vai fazer uma prova só, porque a prova ela no estado inteiro ela é igual. Então ele escolhe ou eletrônica ou eletrotécnica fazer a prova, só que ele concorre com as duas, ou eletrônica ou eletrotécnica. Se ele não passa em eletrônica, mas passou em eletrotécnica, ele cursa eletrotécnica.